Olá, pessoal! Aqui é o professor Rodrigo e essa é mais uma aula de matemática da turma do segundo ano do Ensino Fundamental 1. O tema da nossa aula de hoje é retângulo e quadrado. Nessa aula, a gente vai relembrar algumas características que fazem com que um retângulo seja um retângulo e um quadrado seja um quadrado. Além disso, a gente vai ver o que retângulos e quadrados, que são figuras planas, tem a ver com, por exemplo, paralelepípedos e cubos, que são figuras não planas. Mas antes da gente começar, vocês já sabem, né? Vamos ter certeza de que nós estamos num lugar confortável e tranquilo o suficiente para a gente poder assistir e ouvir muito bem essa aula. Um lugar com uma temperatura agradável e com pouco ou nenhum barulho e interrupção. Vamos também pegar os materiais que nós vamos usar nessa aula. O nosso estojo com lápis, borracha, apontador e o nosso livro de matemática Buriti Plus 2, da editora Moderna. Lembrando que se você não tiver o livro com você, não tem problema, porque tudo aquilo que tiver no livro também vai estar aqui na videoaula. E se você quiser só acompanhar com um caderno para fazer anotações ou responder os exercícios, pode ficar à vontade. Se você ainda não está com os materiais ou se tem alguma coisa faltando, pausa o vídeo, vai lá buscar e quando tiver tudo em ordem, você volta e a gente continua. Combinado? Tudo pronto? Então vamos começar. Retângulo e quadrado. Nós já estudamos formas geométricas em algumas outras aulas. E hoje vamos falar sobre o retângulo e sobre o quadrado. Nós já vimos que o retângulo e o quadrado têm algumas características em comum, mas também algumas diferenças. De parecido, a gente pode dizer que eles são figuras planas. E o que são figuras planas mesmo? Bom, figuras planas são aquelas figuras que são mais achatadas, que não têm profundidade e não ocupam muito espaço. Essa é a primeira característica em comum entre um retângulo e um quadrado. São figuras planas. Outra coisa em comum que um retângulo tem com um quadrado é que tanto o retângulo quanto o quadrado têm 4 lados. Se formos contar o número de lados de um retângulo, nós vamos ver que tem 1, 2, 3, 4 lados. E um quadrado também tem 1, 2, 3, 4 lados. Mas é bem aí, em relação aos lados de um retângulo e de um quadrado, que tem uma das diferenças entre essas figuras. Porque o retângulo tem os seus lados paralelos iguais, ou seja, os seus lados alinhados são iguais. Esse lado de cima tem a mesma medida desse lado de baixo, mas esse lado da esquerda tem a mesma medida desse lado da direita. Por outro lado, o quadrado tem todos os seus lados iguais, então todos os seus 4 lados têm a mesma medida. No caso do retângulo, não. Apenas os seus lados paralelos, os seus lados alinhados, têm a mesma medida. Uma coisa muito interessante das figuras planas é que se a gente combina várias delas, a gente consegue formar algumas figuras não planas. Para a gente entender isso um pouco melhor, vamos abrir o nosso livro na página 218, onde nós temos essa situação. Retângulo e quadrado. Daniela tem mania de montar e desmontar tudo. Então temos aqui a Daniela e aqui do lado dela nós temos uma caixa em formato de paralelepípedo. Vamos ver o que a Daniela está dizendo. Montei um modelo de paralelepípedo.
Depois, resolvi desmontá-lo, separando as suas partes. Então, aqui tem o paralelepípedo que a Daniela montou e depois ela desmontou para ver o que ia acontecer com esse paralelepípedo. Nós já estudamos que um paralelepípedo é uma figura não plana. Então, ao contrário do retângulo e do quadrado, que são figuras achatadas, que não têm profundidade, o paralelepípedo tem profundidade e ocupa algum espaço. Mas vamos ver aqui o que aconteceu quando Daniela desmontou o seu paralelepípedo. Ele ficou assim. Ao desmontar esse modelo de paralelepípedo, Daniela obteve quantas partes? Bom, basta a gente contar o número de partes da figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Cada uma dessas partes lembra uma figura geométrica chamada retângulo. O nosso retângulo aqui ao lado. Olha que interessante. Então, cada uma dessas partes que formam o paralelepípedo lembra um retângulo. Então, a gente pode dizer que se a gente combinar, por exemplo, 6 retângulos de uma certa forma, a gente consegue obter um paralelepípedo. Ou seja, a partir de algumas figuras planas, como o retângulo, a gente consegue obter uma figura não plana, como o paralelepípedo. Na mesma página 218, a Daniela continua. Fiz o mesmo com esse modelo de cubo. Então temos aqui o modelo de cubo, o cubo que também é uma figura não plana, ou seja, uma figura que tem profundidade, que ocupa algum espaço diferente do quadrado. E aí vamos ver o que aconteceu quando ela desmontou o cubo. Ele ficou assim. Ao desmontar o modelo de cubo, Daniela obteve quantas partes? Basta a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Cada uma dessas partes lembra uma figura geométrica chamada quadrado. Aqui o nosso quadrado, e da mesma forma que aconteceu com o retângulo e o paralelepípedo, a gente pode dizer que se a gente combinar 6 quadrados de uma certa forma, a gente consegue obter um cubo. Então, mais uma vez, se a gente combinar uma figura plana algumas vezes, a gente consegue ter uma figura não plana, como o cubo. Vamos ver se nós entendemos fazendo o exercício número 2 da página 219, que diz o seguinte. Observe a embalagem e faça o que se pede. Então aqui ao lado a gente tem uma embalagem de bombons, uma caixa de bombons. E aí a letra A nos diz: quais das partes abaixo são necessárias para montar uma embalagem como a do lado? Pinte-as. Então a gente tem aqui várias opções de figuras geométricas planas. O retângulo, o triângulo, o círculo. E aí nós temos que escolher algumas dessas para montar a caixa de bombons. Bom, se a gente pegar a face do topo e a face da base da caixa aqui embaixo, qual será a figura mais parecida? Bom, no topo a gente pode dizer que essa aqui é bastante parecida. E a base também é igual. Agora vamos ver as laterais aqui. Essa lateral e a lateral aqui de trás, que nós não conseguimos enxergar, mas que sabemos que são laterais iguais. Elas se parecem com quais as figuras? Bom, se parece mais com essa daqui e com essa daqui. Agora, falta essa lateral aqui da parte da frente
e a lateral da parte de trás. Elas se parecem mais com essa daqui e com essa daqui. Então, ao todo, nós pintamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces de um paralelepípedo. Agora, a letra B nos diz: as partes que você pintou representam qual figura geométrica? Qual figura geométrica lembra essas partes que nós pintamos? Bom, é uma figura geométrica que tem 4 lados, mas que nem todos os seus 4 lados são iguais. Só os lados alinhados. Esse e esse, e esse e esse. Nós sabemos que essa figura é o retângulo. E é isso aí, pessoal. Eu garanto que se vocês procurarem aí na casa de vocês, algumas figuras não planas, alguns objetos que lembram figuras não planas, vocês vão conseguir perceber que eles podem ser montados a partir de figuras planas. Da mesma forma que a gente montou um paralelepípedo com vários retângulos e um cubo com vários quadrados, vários objetos aí que lembram figuras não planas também podem ser montados assim. Bom, por hoje é só e até a próxima!